Agora quem conta agora é Fernanda Alves. Fernandinha, eu contei ali 9 jogadores ausentes. Pelo menos 5 a gente sabe que por conta de cartão, né? Exatamente. A matemática tá em dias, Gata Show. Minha nossa senhora. Falando do Lion, hein? Fala, Fernanda, esse jogo contra o Cruzeiro. A espada. Bom dia, Gata Show. Bom dia, Alexandre, Daniel, todo mundo que acompanha o Jogada Primeiro Tempo. 9 desfalques, exatamente. É essa a tendência do que pode acontecer. A gente vai ainda receber a lista oficial, tanto do Departamento Médico, como também dos relacionados, daqui a pouquinho, já que o Fortaleza viaja às 3 da tarde. E o embarque está marcado para daqui a pouquinho lá no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Mas aí até 9 desfalques é um grande problema para Palermo, até porque ele ainda tem nomes que não estrearam e a gente fica nessa expectativa de quem pode ser ou não as peças utilizadas. Falando já das suspensões, porque tem 5 atletas que estão suspensos por questões de cartões. O Kusevich, Pablo Roberto e o Bareiro foram expulsos da partida. O Bareiro recebeu o segundo cartão amarelo durante o jogo e, por isso, foi expulso. Já Pablo Roberto e Kusevich, os dois estavam envolvidos naquela confusão que aconteceu no final do jogo. Com isso, os dois receberam vermelho direto e também não estão à disposição para o jogo de amanhã. Já o caso de Daverson e Gaston Ávila, os dois já estavam pendurados, receberam mais um cartão amarelo na partida e também ficam suspensos para o confronto contra o Cruzeiro. Por outro lado, tem o Departamento Médico do Fortaleza, que também tem pelo menos 4 nomes. Pelo menos aí foi a informação que nós recebemos do último boletim divulgado na quarta-feira no jogo contra o Vasco. João Ricardo, Bruno Pacheco, Benevenuto e o Crispim estão no Departamento Médico do Tricolor de Aço. Foi o último boletim sempre é divulgado antes da partida. No caso do voo, como tem hoje embarque, é divulgado justamente antes da equipe embarcar para Belo Horizonte. E aí nós vamos saber quantos desfalques de fato são, mas já o número 9 é bem expressivo diante da situação que se encontra o Fortaleza e também dos nomes que poderiam trazer diferença ali na formação dos 11 atletas, Gata Show. Valeu, Fernandinha. Vamos por partes. Vamos aproveitar os desfalques no departamento médico do clube, tá? O impacto é grande? Mas já era uma coisa já prevista, hein, meus amigos? Não sei se vocês concordam comigo, você é de casa também que tá aqui com a gente. João Ricardo, já era uma coisa já prevista, a gente já sabe. Ele tá fora da temporada. Tá? Pelo menos isso, né? E aí, já projetando 2026, isso já o garante no início da temporada de 2026 no próprio Fortaleza. Pronto, já tá pelo menos ficando, né? Tem que ficar até o fim. O Benevenuto a gente não viu ainda porque já veio machucado. Pensa numa contratação, Já deixou? Em relação ao Benevenuto, ele veio machucado e aí depois foi divulgado que ele tinha saído do departamento médico. Então ele volta pela segunda vez sem ter conseguido estrear ainda nas competições ao comando de Palermo. Aí, Fernandinha, Pacheco e Crispim, creio eu, que são os maiores impactos. Sim, e o Crispim é a mesma situação do Benevenuto. Ele estava com fadiga muscular. No boletim que foi divulgado, onde o doutor Roberto falou sobre os desfalques do Fortaleza, ele citou o Crispim como um atleta que estava à disposição, mas aí quando nós recebemos o boletim médico na quarta-feira, constava ele lá também dentre os lesionados do Fortaleza. Pois é, e no jogo passado, o time sentiu falta. Ali o Bruno Pacheco, a turma tá assistindo falta faz tempo ali naquela ala esquerda. Eu acho que o maior problema é o Pacheco. É o Pacheco. Não há, o Fortaleza conseguiu a proeza de encerrar a temporada sem nenhum lateral que tenha qualidade. Que preste. Que preste, no jargão mais popular, né? Porque, Denise, é muito difícil, né? O Everson foi contratado, foi pro DM. Mal jogou, a gente pode nem analisar nada, né? Também, quando ele jogou, não consigo falar que ele fez uma grande exibição. Aí o Ávila, é nivelar por baixo, é o pior e o menos ruim. Qual você prefere, Diogo Barbosa ou Ávila na lateral? Eu prefiro o Ávila. Meu amigo, o Ávila, nesse jogo passado, o atacante colombiano do Vasco, ele passava pelo Ávila como queria. Era assim, como se não houvesse jogador ali. Era com tranquilidade. Mas tô dizendo que eu prefiro em relação à comparação, tá? Não, exatamente. O pior e o menos ruim. Aí você tem, né, no jogo anterior contra o Juventude, o Ávila errando, cometendo pênalti. É um jogador realmente que muito mal, Denise. No setor, parece que ele fica ainda mais exposto, vulnerável, quando ele realmente joga como lateral. Então, não tem lateral o time do Fortaleza. Não consegue ter, e não tem nem do lado direito, né? Porque
ali tem o Mancuso. Mas na ausência do Mancuso, você não viu até aqui, né? O Tinga, ele virou meio que muito escanteado do elenco, né? Capitão do time, poderia ser... E não tá lesionado, né, Fernandinha? No atual estágio não está, né? Não está lesionado. Só opção mesmo, né? Exatamente. Exatamente. Então, um jogador também que ficou muito afastado. E é curioso porque é uma posição em que muitos times possuem 2 jogadores. Sim. O Fortaleza, ele tem 3 jogadores. Ele já tinha 3 antes, né? Porque se a gente lembrar, quem eram os laterais do Fortaleza no início da temporada? O Fernando pode até me ajudar. Era o Bruno Pacheco. Felipe Jonathan. Isso. E o outro. Eram 3. E o Diogo Barbosa. E o Diogo Barbosa, exatamente. Porque foi um reforço já para a atual temporada. Porque ele já encerra a temporada passada com o Mancuso jogando pelo lado esquerdo. Que não tava legal. Então é realmente um setor que acumulou muitos problemas nessa definição. Para mim, o maior gargalo hoje é a lateral esquerda. Aí, quando a gente for passar para desfalques além do DM, aí a gente vai reconhecer outra posição que também hoje é um gargalo grande, mesmo tendo vários jogadores à disposição, que é a posição de centroavante. Tá aí. E das outras que a Fernandinha trouxe, a gente tem... Decore aí, tá, torcedor? Os dos DM, os atletas que estão fora por departamento médico. João Ricardo, Benevenuto, Pacheco e Crispim, tá? Vamos ver o impacto disso aí. Vamos ver agora, Dani, que a Fernandinha trouxe os suspensos, cartões amarelos e cartões vermelhos. Qual é o impacto dessas ausências trazidas aqui pela Fernandinha? Porque essas são oficiais, tá? Não são dúvidas, nem pensar se pode ir ou não, esperar a relação sair, não. Essas não vão atuar. Não vão estar à disposição, na verdade. Exatamente. E é uma quantidade elevada, né? 5 jogadores, Denise. De uma vez só, você perder 5 atletas por suspensão realmente mostra algo que foi muito grave na postura do próprio Fortaleza. A gente falou disso aqui quando a gente estava repercutindo o jogo contra o Vasco. Para além de toda a irresponsabilidade do Fortaleza dentro de campo, da incapacidade do Fortaleza de conseguir marcar pelo menos um gol com um jogador a mais durante boa parte da partida, os jogadores ainda perderam a cabeça no fim do jogo e acabaram ali prejudicando o próprio Fortaleza. Que eles prejudicaram o Fortaleza. Fortaleza já teria uma quantidade elevada de desfalques, porque naquele momento já havia alguns jogadores suspensos por terceiro cartão amarelo, já se sabia também desses jogadores no departamento médico, mas esses jogadores perderam a cabeça ali no momento, ali, cabeça quente, enfim, discutiram com os jogadores do Vasco e acabaram sendo expulsos, prejudicando ainda mais o Fortaleza. O saldo mais grave aí, talvez, Denise, seja em relação à zaga do Fortaleza, porque 2 zagueiros de uma vez só estão suspensos. Você tem o Kusevich e o Ávila. E são 2 zagueiros que estão jogando. Sim. Estão atuando como titulares do técnico Martim Palermo. Não estou dizendo exatamente se eles estão vivendo um bom momento. Não estou dizendo exatamente se eles merecem a titularidade ou não. Mas que têm sido jogadores, sim, aproveitados pelo Fortaleza nesse momento da competição. E aí, de uma vez só, 2 desses zagueiros não vão poder atuar, né? Então o Palermo vai ter que encontrar soluções. Provavelmente, eu acredito ali numa dupla de zaga formada por Brits e Gasal. Eu acho que é o mais lógico a se imaginar. O Brits nas laterais. Nas laterais, do lado direito, o Mancuso vai jogar, porque ele está à disposição, então fica o Mancuso na direita. E vem jogando bem com o Palermo, né? Tô gostando. O Mancuso, eu acho que, talvez, se a gente dissesse de jogadores que nesse momento são intocáveis no time do Fortaleza, por incrível que pareça, né? Depois de alguns meses aí, o Mancuso é esse jogador. Se a gente voltasse no tempo e contasse isso para essa mesma bancada aqui há uns 3 meses, a gente dizia, deixa de história, rapaz, o Mancuso, titular, é indiscutível no time do Fortaleza, mas por incrível que pareça, ele tem melhorado muito, tem sido um jogador participativo no sentido ofensivo e não tem como pensar em outra alternativa que não ele pro lado direito. Do lado esquerdo, Denise, você não tem o Bruno Pacheco, e aí eu concordo com o Alexandre, é uma baixa de peso, porque também é um jogador que estava crescendo de rendimento sob o comando do Palermo. Você não tem o Gaston Ávila, que estava sendo aproveitado ali na ausência do Bruno Pacheco. Então, as 2 principais alternativas. Ou você desloca o Tinga para lá, para jogar como lateral esquerdo, ou você faz Mancuso na esquerda e Tinga na direita, ou então você coloca o Diogo Barbosa. Aí você vai ter que escolher, Denise, qual dos 2 é o menos pior nesse cenário. E eu falo isso porque realmente, Denise, você colocar na balança o Tinga nesses últimos jogos, faz tempo que a gente não vê, inclusive, o Tinga jogar, né, como titular, porque estava lesionado, mas o Tinga, em termos de qualidade técnica, tá muito distante daquilo que o torcedor do Fortaleza já viu do Tinga. Tanto é que muita gente nem queria que o Tinga continuasse no Fortaleza. Eu discordo por conta do sentido histórico, né? Pelo menos para essa temporada, acredito
que ele deveria ter permanecido, mas para ser titular na Série A, o nível técnico que ele apresentou até aqui na temporada foi muito abaixo. E o Diogo Barbosa nem se fale. O Diogo Barbosa, em todas as oportunidades, chateou o torcedor do Fortaleza, e com razão, porque, né, não se destacou do aspecto defensivo, não ajudou no aspecto ofensivo. Então, assim, é realmente uma dor de cabeça que o Palermo vai ter, e aí vai ter que encontrar, desses dois caminhos, qual é o menos prejudicial para o Fortaleza. Sim. Se é deslocar o Mancuso para a esquerda e colocar o Tinga, ou se é deixar o Mancuso onde ele está rendendo no lado direito e colocar ali o Diogo Barbosa. Eu, particularmente, acho que a menos prejudicial seria essa. Porque você pelo menos manteria o Mancuso na posição onde ele está rendendo, que é o lado direito, né? Não desconfiguraria tanto a defesa do Fortaleza, que já vai estar bastante modificado. E aí, só para completar, porque o Pablo Roberto eu nem coloco muito nesse rol, porque não tem sido aproveitado, não é um jogador que vai fazer falta ao Fortaleza, mas ali na posição de centroavante é também algo problemático, apesar de que esses dois companheiros aqui não estão rendendo, nem Davidson nem Barreiro. Se a gente olhar, mas ainda assim você perde. É, amigo. Ainda assim você perde, Denise, é aquela história, Dani. Tá ruim com eles, mas sem eles acho que é pior, porque ele não tem opção num segundo tempo desse da vida, que o Barreiro pode desencantar como desencantou e marcou o gol. E justiça seja feita. Exatamente, ele entrou e fez a diferença. Ele deu uma vitória ao Fortaleza, isso ninguém pode negar, ninguém pode tirar do Barreiro. Então, assim, a tendência é que o Lucero seja mantido no time titular, mas agora o Kaique, acredito eu, deva ser relacionado, né? Deve estar pelo menos no banco, né? E pode jogar. Vai jogar, Denise, porque ninguém aguenta o Lucero 90 minutos, não. Né? Nem o jogo o Lucero termina o jogo. Nem o próprio Lucero aguenta. Denise, não dá. Pelo que ele está desempenhando, o custo-benefício do Lucero em 2025 terrível. Tá valendo, não. As pessoas apostam nele, né? O Palermo, depois de 10 dias de trabalho, de todas as opções, ele entendeu que ele era a melhor opção, aí escalou ele de novo e aí é a mesma coisa, não muda. É assim, realmente, se ele conseguir ter um grande desempenho diante do Cruzeiro, eu vou ficar realmente contente por ele, né? Morder a língua e vai pedir desculpa. Não, pedir desculpa não, porque é tanta coisa que ele não fez. Ainda tá no né? A dívida dele em 2025 é muito alta, Denise. Mas assim, como ninguém consegue, ele não tem conseguido terminar os jogos, em muitos momentos acaba realmente sendo substituído, né? Acredito que possa ser, enfim, a chance da gente ver o Kaique jogar. O que pode ter de bom dessas suspensões é isso aí. O que o Davidson vai fazer, a gente já sabe. O que o Barreiro pode fazer, todo mundo já viu também. Fez um gol, é verdade, conseguiu esse resultado que o Daniel tá pontuando. Mas ele tem um acúmulo também de exibições ruins. O Kaique é o único que não teve nem chance ainda, né? E é um jovem jogador. Até projetando uma próxima temporada, se realmente, matematicamente, as chances não existirem mais, até avaliar quem pode ficar, quem pode ajudar, quem é mais barato para também permanecer. Então, o jogo contra o Cruzeiro pode ser uma oportunidade para o Kaique ser desempenhado, né? Ter algum bom futebol. A gente está falando tudo isso antes do embarque do Fortaleza. Então, para isso acontecer, ele precisa ser pelo menos relacionado, né? Vamos saber se o Palermo vai ter essa visão também. Dos outros jogadores aí, Denise, o Kusevich, ele é titular absoluto do Fortaleza, mas ele também vem jogando muito mal. Diante do Vasco ele foi mal. O Ryan passou pelo Kusevich como um case, parecia um foguete ali. O Kusevich não foi bem. Contra o Juventude ele também não foi bem naquela ocasião. Então vai ser Lucas Gasal e Brits, né? Acho que a dupla de zaga não tem muito mistério. Né? E do lado esquerdo é o Diogo Barbosa. Querendo ou não querendo, achando bom ou não achando, é a opção que o Fortaleza tem no momento. Fernandinha, os relacionados serão divulgados já, porque o Fortaleza já viaja já, não é isso, minha amiga? Exatamente. Às 3 horas o voo está marcado, mas tem a questão do embarque, despachar as malas. A equipe deve chegar por volta de 1h30, 2 horas, lá no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Gata Show. Pronto, pois vamos fazer o seguinte, vou liberar para você acompanhar, almoçar e acompanhar esse embarque direitinho. E mais tarde no Jogada 2 isso traz mais detalhes. Antes do Jogada 2 tem também as nossas redes sociais, tá? Fernandinha vai contribuir também com as redes sociais, trazendo mais informações sobre esta lista de relacionados, sobre este embarque do Fortaleza para enfrentar o Cruzeiro. Show, Fernanda? Show de bola, Gata Show. Obrigada, Fernanda Alves. Informações do